Assista agora Telescópio. Apoio cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Olá, muito boa tarde. Começando mais um Telescópio, a sua TVI, canal 99, analógico 8 digital. E também você pode conferir pela internet, você acessa, vai aparecer na sua tela aí, www.tvitap.com.br, www.tvitap.com.br, também pelo Facebook TV Itap. Estamos transmitindo ao vivo para todo o mundo através da internet. Agora são 12h32. Hoje, dia 30 de março de 2017, praticamente final aí, né, do mês de março. E vou passar o telefone para você ligar para a gente, 35 27 80 99, 35 27 80 99, ou também para você mandar pelo WhatsApp, 997840955. E você está concorrendo amanhã ao grande sorteio aqui de seu ovo de Páscoa. Uma cortesia aqui de chocolates Aspen. Você vai concorrer amanhã, a gente vai sortear aqui este chocolate, este ovo de Páscoa, que deve estar delicioso. E amanhã você vai saber quem vai ser o ganhador. Conversar hoje com a fisioterapeuta, esteticista e mestre em engenharia biomédica, a Thelma Mara. Muito obrigado aqui pela presença, Thelma. Obrigado, vocês, pelo convite. Já por um rápido intervalo, a gente vai conversar aqui. Não sai daí, Telescópio apenas começando. Apoio cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Telescópio está de volta agora, 12h34, dia 30 de março de 2017, esta quinta-feira. E você vai ligando para a gente aqui, para você participar do sorteio aqui do ovo, ó, mais uma vez aqui, ovo, chocolate Aspen, aqui é uma cortesia do chocolate Aspen, você vai participar aqui e vai concorrer. Amanhã é o grande sorteio aqui no Telescópio da TVI. O telefone está na tela aí, 35 27 80 99, 35 27 80 99, ou pelo WhatsApp, 997840955. Aqui você participa ao vivo, você pode entrar em contato com a gente, você fala aqui com a gente, faz perguntas para os nossos entrevistados. Então participe aí, tanto pelo Facebook, também pelo WhatsApp e também pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela. As empresas que apoiam culturalmente aqui o nosso programa são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Mais para frente aí vão passar o obituário para vocês de hoje. Vamos conversar sobre uma técnica utilizada que se chama TheraSuite, método TheraSuite. Mas quem vai explicar melhor sobre isso é a fisioterapeuta, esteticista e mestre em engenharia biomédica, Thelma Mara. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada. Então, vamos conhecer esse método, o TheraSuite. Explica pra gente como que ele funciona. Eu trouxe um vídeo, né, explicativo, se eles até quiserem passar aí. Um pouquinho eles vão colocar pra gente aí. O método é o seguinte, é uma veste, né, que é usada para melhorar a propriocepção, equilíbrio, pessoas que têm deficiência em caminhar. Acho que aí está o vídeo, é isso? É isso aí? Sim. Então você pode ir explicando para a gente, ele vai passando aí as imagens. Tá. O que consiste no TheraSuite? Tá? O método foi desenvolvido em Michigan, nos Estados Unidos, mas após pesquisadores russos
ter descoberto a deficiência dos astronautas que chegam na Terra. Eles chegam com falta de coordenação motora, falta de equilíbrio e falta de propriocepção. Aí esse método foi desenvolvido, o que é? É uma veste que ajuda a pessoa a desenvolver o que ela perdeu. A veste seria o que está aparecendo ali na tela? Essa é a veste ou não? Não, ali, o que está aparecendo na tela já é o spider, que são movimentos que a gente trabalha com a criança na gaiola para ela começar a ter força muscular. Entendi. Faz parte também do método. Faz parte do método. E nessa gaiola aí também tem, né, dá pra gente ver pelas imagens, tem brinquedos para ela ir se adaptando a isso. Sim, porque a criança ela tem que estar envolvida com aquilo. Então não adianta, o tratamento ele dura de 3 a 4 horas consecutivas. A gente dá um intervalo para a criança de 10 a 15 minutos, dependendo da fadiga muscular que a criança está no dia. Então o que acontece? Aí a gente está trabalhando ainda, ele não está com a veste, né? Essa criança é uma criança que veio para a clínica, ela tem hidrocefalia, então ela está trabalhando equilíbrio e propriocepção e junto com força, para ele poder entrar na veste. E como você descobriu? Você já é fisioterapeuta, também é mestre em engenharia biomédica e esteticista. Como que você descobriu pela internet ou falaram para você sobre esse método? Foi num congresso que eu fui no Rio de Janeiro, né, sobre fisioterapia ortopédica e também aí pesquisando pela internet também, porque o fisioterapeuta tem que estar sempre atualizado com o de melhor para o seu cliente na época que ele está fazendo o tratamento. Daí você voltou para Sorocaba, não vou desenvolver esse método aí. E como é que foi até chegar a todo o processo? Aí eu fiz o curso, fui para Sorocaba, né? Aí mandamos construir a gaiola, né? E começamos a trabalhar com algumas crianças. A princípio a gente começou a trabalhar com algumas crianças que a gente fez toda a parte de psíquica dela, motora, que já vinha fazendo fisioterapia com a clínica. Então a gente deu esse tratamento para algumas crianças que tinham um atraso maior. Aí esse método vem sendo utilizado agora no Brasil, em vários locais, e é um método muito eficaz para a criança que tem deficiência. E quando se percebe já os primeiros avanços? Depende muito também do caso, né? Varia de criança para criança. Mas, por exemplo, o menino que eu coloquei logo a princípio, né? Ele teve um desenvolvimento, ele não sentava, não virava, não gatinhava, e agora ele já senta com só um bloco do método. O caso dele qual que é? Ele tem hidrocefalia. Hidrocefalia. Sim. Aí ele... E como desenvolve a hidrocefalia? A hidrocefalia é acúmulo de líquido no cérebro, né? Já é de nascença? Já é de nascença. Aí tem crianças que tem que pôr válvula de derivação, que não foi o caso dele, que a hidrocefalia dele foi mais branda. Certo. Só que ele tem uma parte cognitiva muito boa. Então, ele conseguiu desenvolver. Em 1 mês de tratamento, ele já senta. Hoje em dia, ele já é uma criança que senta e se levanta sozinho. Ele não tinha movimento? Eu não conseguia se movimentar? Nenhum tipo de movimento. Nem rolava, nem sentava, nem gatinhava, nada. Então, a gente começou com ele do zero. Ele vinha de fisioterapia convencional, né, que a mãe falou que fazia todos os dias, 40, 50 minutos com ele de fisioterapia convencional, e que não foi satisfatório para ele. E para a família, também, logicamente, para o paciente, deve ser assim, uma alegria, né? Para o paciente é um ganho muito grande, porque eu trouxe até uma foto que ele mesmo comemora quando ele consegue fazer um movimento. Ele mesmo bate palma, ele mesmo comemora. E para a mãe, a gente vê assim, a mãe emocionada, cada passo que o filho consegue dar. Por quê? Porque ela está melhorando a qualidade de vida dele. Né? Então, isso é muito importante, tanto para a criança como para a mãe. Né? Esses movimentos que ele está... Né? A gente vai passando. Esse que é o José Roberto, que tem hidrocefalia, ele chegou para a gente sem movimento nenhum. Você observa que hoje até em pé ele consegue ficar. Né? Aí ele está no spider fazendo alguns movimentos
que é o spider, o que que é? A gente coloca algumas cordas, né? E a criança, a gente faz ela se desequilibrar, para ela aprender a ter equilíbrio no momento que ela está fazendo o exercício. Spider vem da aranha, né? Sim, por Tem isso o mesmo. Homem-Aranha, Spider-Man e tal. Spider-Man. E assim, para criança, é interessante também, além das atividades físicas, né, psicológicas, tem a parte lúdica também, que ela pode brincar ali, tem todos os brinquedos. Então, é uma mistura, né? É uma mistura. Na nossa clínica, nós trabalhamos com a parte de engenharia, né, que é assim, é adaptar a casa da criança, quando ela começa a ter os movimentos, adaptar para que ela não se machuque, para que ela consiga colocar umas barras na parede para a criança vir ir figurando, né, até ela estar totalmente reabilitada. Fora isso, trabalha TO, psicóloga, né, e o fisioterapeuta que acompanha tudo isso. E geralmente tem o médico. É uma equipe multidisciplinar, que a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar para desenvolver esse trabalho. Também está comentando pessoas que sofreram acidente. Até que idade pode? Não tem limite? Não tem limite. A pessoa que teve uma lesão ou vascular cerebral ou um acidente traumático, ela pode vir procurar, que tem até uma senhora que a gente está tratando, que ela teve uma lesão, né, uma lesão vascular por causa de um acidente de carro. Ela não estava andando e hoje ela está com os movimentos para praticamente todos os movimentos. Ah, uma senhora lá. Essa senhora aí. Essa senhora mesmo. Ela chegou pra gente, ela não conseguia fazer movimento nenhum. E hoje ela já consegue sentar, ela já consegue deitar, porque a maior dificuldade dela, quando ela apareceu na clínica, ela não conseguia nem deitar. Ela não conseguia deitar. De dores? De dores. Então, nós adaptamos, ela faz o Therafuit e, além de tudo, faz vários movimentos também de pilates para tratamento de fortalecimento muscular. Aí ela está com uma TO? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Ali ela está com uma fisioterapeuta. E assim, aos poucos, vai fazendo exercício. E vai cada tendo dia, um ganho. passo a passo, vai tendo um ganho. Vai tendo um ganho. Geralmente, o paciente, ele vê o ganho dele a partir da primeira semana. Porque é um tratamento muito intensivo, entendeu? A gente marca assim, de 3 a 4 horas por dia. Então, o cliente chega 3 a 4 horas por dia, sem intervalo. O único intervalo é o fim de semana, sábado e domingo. Aí ele volta a semana inteira e faz de 3 a 4 horas por dia. Por quê? Esses movimentos que a gente ensina é repetição. São movimentos repetitivos. O que acontece? Em alguns acidentes, o cérebro que tem que mandar o impulso nervoso dizendo que a pessoa tem que fazer aquele movimento. E, às vezes, a pessoa não consegue fazer o movimento. Então, nós fazemos várias repetições. Ai, pega aqui, pega aqui, pega aqui, até ela assimilar que ela tem que figurar ali. E pronto, é basicamente isso. Como é que funciona o cérebro de uma pessoa que foi acidentada, ficou paraplégico, tetraplégico? O cérebro, ele tem aquela vontade, né, de andar, de levantar, de se mexer, mas o corpo não responde mais, é isso? O corpo não responde. Tem até pessoas, por exemplo, tem pessoas que tiveram um acidente que não tem movimento, mas ela sente como se tivesse o movimento, mas ela não tem. Então, a gente tenta reorganizar o cérebro dela. Depende do local que o cérebro foi acometido, é a deficiência que a pessoa vai ter. Principalmente a medula. Sim, lesão medular. Lesão na medular. Lesão medular, às vezes tem pacientes que teve um trauma na medula, então a medula dá uma inchada, né? E aí ela pega e para de andar. Mas isso tem clientes que são provisórios, tem pessoas que não, tem pessoas que já são definitivos. O que o Therafuit ajuda a melhorar nisso? A melhorar a qualidade de vida da pessoa, porque a pessoa está procurando ali melhora da sua qualidade de vida. Né? E se ela tiver um ganho, se ela vier para o programa e tiver um ganho de 50%, para as pessoas que estão de fora parece que não é muito, mas para ela é como se ela tivesse ganho a vida de volta. Você estava comentando antes de começar o programa, daquela reportagem do americano, que foi feito toda uma pesquisa, né, implantado chips, microchips na cabeça, ele conseguiu
realizar o primeiro movimento e você vê a alegria dele, para a gente, né, que a gente consegue fazer, é normal, mas uma pessoa que sofreu um acidente, ele foi de bicicleta, ele bateu num caminhão, né? Ele teve uma lesão cerebral, né? Aí o que acontece? Foi implantado microchips no cérebro dele, no local, praticamente no local da lesão. Ele tem que pensar e a força do pensamento dele faz com que ele mova um membro que está paralisado. E para vocês, fisioterapeutas, esse avanço da tecnologia, futuramente, cada vez mais, vai ser uma tendência crescente? Tem que ser uma tendência crescente, né? Porque o mundo está aí para evoluir, né? Temos vários cientistas fazendo várias pesquisas, né? Nessa linha de raciocínio, que é para a pessoa chegar realmente e não ter deficiência nenhuma e alcançar o máximo de qualidade de vida enquanto ela precisar. Só que, ao mesmo tempo, também não adianta só ter essa parte tecnológica, esses microchips, se não tem, por exemplo, terapias como essa, a TheraSuite, como as outras que são feitas por terapeutas, fisioterapeutas, enfim. Tem TheraSuite, tem Bobat, tem Cabat, tem vários tratamentos já dentro da fisioterapia que melhora muito a qualidade de vida do paciente. Aí associando os dois? Associando os dois, os três, né? A gente pode associar alguns métodos junto. Aí tem que fazer uma boa avaliação na pessoa que vai fazer o tratamento, para ver se ela condiz também com o tratamento que está sendo feito e ela ser reavaliada periodicamente, para ver a evolução que ela está tendo. Porque é o seguinte, para quem já é de nascença, é uma coisa, mas para quem perde os movimentos, lógico que os dois são terríveis, mas para quem perde um movimento por causa do acidente, é trauma, né, psicológico também é muito grande. E vocês têm que trabalhar com isso também. A gente tem que ser um pouco de psicólogo também. Porque tem muita gente que não evolui no tratamento porque ela mesmo não aceita a condição que ela está no momento. Então, o que é o mais difícil? É você trabalhar com essas pessoas que não aceitam a condição. Aí você tem que trabalhar tanto a motora, como a psíquica e como tudo o que ela quer alcançar. Por exemplo, tem pacientes que a gente está tratando ele, a gente sabe que ele vai chegar a um determinado nível. Só que ele não está aceitando o que está acontecendo com ele. Então, fica mais deficitário o tratamento. Então, primeiro, o que acontece? O paciente tem que aceitar o tratamento, ele tem que querer fazer os movimentos, e aí ele vai conseguir, sim, chegar onde ele quer. Eu pedi para o pessoal lá da engenharia, da técnica, lá colocar novamente as imagens, para a pessoa que de repente ligou agora também veja como que funciona as imagens que você trouxe para a gente. Esse negócio que você comentou também, que depois dos astronautas, foi baseado, inclusive, né, nos astronautas. Foi baseado, por quê? Porque eles tinham que ter um estímulo para quando eles chegam na Terra, eles ficam totalmente atrofiados ou sem movimento nenhum, sem coordenação motora nenhuma. E com a veste eles conseguiam fazer esse estímulo. Porque lá é outro, né, é outro patamar, é outro, né, a gravidade, né, é outra, então eles têm que se adaptar também e no fim acaba servindo para outras finalidades. Ainda bem, né? Que aí eles chegaram, fizeram essas pesquisas, porque hoje em dia as crianças especiais, elas têm algo mais, né, que não tinha antes para poder se tratar. E para deficiente visual? Também pode ser utilizado para ter mais noção de espaço? Pode ser utilizado para ter mais equilíbrio, noção do tempo e do espaço. Por quê? Porque o deficiente ele é visual, mas ele fala, ele ouve. Então, o que a gente precisa desse deficiente? Que ele tenha a compreensão dos movimentos e que ele tenha noção do espaço no tempo. Né? Porque depois ele vai sair, ele vai andar na rua, ele vai ter que ser reabilitado para aquilo. Pessoas que já nascem com deficiência visual, que nunca enxergaram, já é mais fácil. Por quê? Porque ele se adapta melhor. Agora, por exemplo, uma pessoa que ficou deficiente visual depois de enxergar o mundo, acho que é mais difícil para ela.
né? Então, aí ela tem que reaprender que ela tem um movimento mais, como que a gente pode dizer aqui, um espaço menor, né? Ela tem que reaprender a chegar onde ela quer. Aqui tem as melhoras, né? Melhora a propriocepção. O que seria propriocepção? Propriocepção é quando a pessoa toca num lugar e ela não tem como se movimentar. Então, aí, isso é a melhora da propriocepção. O que seria? Uma percepção do espaço dela. Aí também tem equilíbrio. Equilíbrio, a pessoa, às vezes, por trauma ou porque nasceu assim, ela já vem com perda de equilíbrio. Por exemplo, se eu não tivesse equilíbrio, eu não conseguiria ficar sentada nesse local agora. Eu cairia. Então, por isso que tem a parte de equilíbrio. A parte cognitiva, que aí também fala, que ajuda. A parte cognitiva é que a pessoa começa a interagir com objetos, com a própria gaiola, a criança começa a pegar ali, ver que ali tem alguma coisa. Ela começa a ter um sentimento diferente do que ela pode chegar e do que ela faz no momento. A gaiola, então, não é por não estar lá assim de enfeite? Não. Tem um porquê da gaiola? Tem. Tanto a criança consegue, a gente consegue trabalhar o spider, né? Que é várias molas que a gente coloca para a criança fazer a gangorra, balançar, para ela ter propriocepção e equilíbrio. E, ao mesmo tempo, quando a gente está com a criança sentada no chão, você desenvolve uma maneira dela conseguir pegar na gaiola, na lateral da gaiola, e se levantar. Então, também conseguimos trabalhar força com isso. Inclusive, aqui também melhora a produção oral e fluência. Sim. Por quê? Porque quando você está trabalhando com a criança, você está todo momento falando com ela. Olha, vamos contar? 1, 2, 3, 4. Criança, eu tenho crianças que começaram a contar a partir daí. É sempre bom explicar para a criança o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Você está fazendo isso porque você vai ter que girar. Vamos girar, vamos girar, vamos girar. Aí isso ela vai pegando por repetição e vai melhorando. E acelera o progresso dos movimentos e habilidades recém-aprendidos também. Sim. Né? E aplica sobre o corpo uma pressão semelhante à ação da gravidade. Por isso mesmo, por esse motivo que os astronautas que começaram a usar a VEST. A VEST só foi adaptada agora para hoje, né? Para o nosso mundo de hoje. E aqui na nossa região só tem a sua? Aqui que eu conheça só. Porque em Sorocaba nós somos bem procurados. Tem algumas outras clínicas que estão usando um outro método, um outro nome de método, que é parecido. Mas o TheraFluid mesmo, quem trabalha na região, no momento foi eu. E você acha que vai desenvolver cada vez mais apenas o princípio? A tendência é que desenvolva e apareçam em novas clínicas aí? Aí eu torço para isso, né? Porque a gente trabalha em cima de crianças portadoras de necessidades especiais. Então, todo mundo que tem um filho portador de necessidade especial tem que ter a mãe também, tem que ter um estímulo para ela se reerguer, para ela estar mais à vontade, para ela não ficar, só com o meu filho que aconteceu isso, por quê? Então, a gente interage bem com a mãe vai junto, a mãe participa, a mãe passa com um psicólogo muitas vezes, para ela aceitar aquela qualidade do filho. E ela trabalhando junto, ela vai vendo as melhoras. Então, quanto mais ela vê a melhora, mais o filho melhora. E para a criança, assim, dá para perceber que é como se fosse uma brincadeira. Ela fica contente, ela sai de lá contente. Ela sai de lá contente. Às vezes, tem criança, a gente começa o tratamento. Por isso que a gente dá umas pausas, de 1 em 1 hora. Que o tratamento leva a criança à fadiga. Mas essa é a intenção mesmo, levar a criança à fadiga. Para a gente chegar no máximo que a criança pode fazer. E depois ela descansa, dorme. E depois ela vai para casa, descansa, dorme. Tem criança que faz ainda hidroginástica, que faz vários outros tratamentos em conjunto. De repente, isso aqui pode ser aplicado a uma PAI ou já é mais complexo? Não. Pode.
tem que ser aplicado numa PAI. Porque a PAI, ela tem crianças de vários níveis de deficiência. Então, eles têm que começar a trabalhar com métodos mais avançados, né? Eu não conheço a PAI aqui de Tapetininga, mas conheço a PAI de Sorocaba, que eles estão abertos a fazer os tratamentos. Inclusive, eles também indicam algumas crianças para fazer o tratamento. Aqui tem, deve Sorocaba deve ter também aquela sala Sluser. Sim. Trabalha com estímulos de luz, é fantástica. Trabalha com estímulo de luz e tem também a musicoterapia. Exatamente. Que a criança também desenvolve a maior parte do sistema cognitivo dela. Então, isso é muito interessante também, trabalhar. Mas se for pensar, por 10 anos atrás, a evolução que teve, porque você acompanha, né, o trabalho da PAI há muitos anos já. Sim. Então, até menos até, a evolução que teve de tecnológico e também dos aparelhos foi incrível, né? Foi incrível e para quem é fisioterapeuta, cada vez melhor, né? Porque você tem que inovar sempre mais. Tanto para você ter um bom desenvolvimento, como para o seu paciente também enxergar isso, que ele está melhorando cada dia, entendeu? A PAI, o que acontece? O dia 21 agora de março, foi homenagem às crianças com síndrome de Down, né? Que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E você tem crianças com síndrome de Down lá com você também? Tenho. Trabalho com algumas crianças com síndrome de Down, mas que tem uma parte de comprometimento neuropsicomotor. Porque geralmente o Down, ele só tem a parte cognitiva comprometida, né? Alguns têm a parte cardiorrespiratória e a gente consegue melhorar isso nos Down. Fantástico. Bom, a gente vai para o intervalo, a gente vai conversar na volta do intervalo sobre estética daí, né? Que a mulherada quer saber, homens também, os homens estão cada vez mais procurando, né? Vaidosos. Mas para quem quiser mais informações a respeito do TheraSuite, se quiser passar o telefone, seu Facebook, o endereço lá também em Sorocaba, né? Da clínica, fica à vontade. O telefone é 15-3327-6770 ou 3202-2738. Né? O contato é contato@fisioesteticsorocaba.com.br. Aí você pode tirar suas dúvidas direto. Tá? A gente tem uma unidade perto do Carrefour Sônia Maria, na Vila Carvalho, e uma unidade no Vanelville, ao lado praticamente ali do Habib's. E pelo Facebook tem a página também? Pelo Facebook tem a página da Fisioestética. Fisioestética Sorocaba. Aí lá também todas as informações. Né? Tem. Ali tem todas as informações necessárias para quem tem interesse de fazer o TheraSuite. E o site? O site é www.fisioestéticsorocaba.com.br. Ok, vamos para o intervalo, a gente volta a falar sobre estética. Não sai daí. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio, agora 13h06, 1h06 da tarde. Está aqui o ovo de chocolate, esperando você ligar aqui, ó, do Aspen Chocolate, Aspen, o prazer do puro chocolate, uma cortesia. O Felipe esteve aqui, proprietário do Aspen, trouxe pra gente. Você liga para participar, para concorrer a esse chocolate aqui, pelo telefone 3527-8099, 3527-8099, também para o WhatsApp. 997840955. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Conversando aqui com a Thelma Amaro, ela que é fisioterapeuta, esteticista, mestre em biomédica, engenharia biomédica, desculpa. Thelma, vamos falar sobre estética, mas explica pra gente como que você chegou até essa função, essa profissão aí de esteticista também. Tem uma caminhada aí, né? Eu era técnica em enfermagem, né, até meus 18 anos. Depois fiz faculdade de fisioterapia. Aí eu tive que fazer
pós-graduação em fisioterapia dermatofuncional. Depois eu fui fazer um mestrado em engenharia biomédica, né, para poder trabalhar com essa área, tanto da fisioterapia quanto da estética. Aumentou muito, né, essa área da estética, mas assim, tem todo esse processo, não é chegar e montar e sabe fazer de repente unha, enfim, cabelo, não é assim também, né? Tem alguns procedimentos que só pode ser realizado por profissionais que têm pós-graduação, não é? Também tem alguns equipamentos da fisioterapia que não pode ser só fisioterapeuta, tem que ter a pós em dermatofuncional. Entendi. Como também na biomedicina, tem que ter a pós em biomedicina esteta. Então, você tem que ter para poder manusear alguns equipamentos que são mais delicados para o tratamento do paciente. Quais são a estética, né? O que você faz tanto lá na sua clínica? Nós trabalhamos com o método de criolipólise, né, que é o congelamento da molécula de gordura, que a gordura tem morte celular por apoptose. O que é? Ela congela, é como se eu estivesse fazendo uma lipoaspiração. O médico, quando ele faz a lipoaspiração, ele aspira o abdômen ou aonde a pessoa quer e retira a gordura. Nós não. O congelamento, ela deixa a gordura basicamente morta e a gente tem os métodos que a gente tem que eliminação, né? Que é pelos órgãos hematopoéticos. A lipoaspiração, eu não sei se foi coincidência, mas ela ficou um pouco meio que, não sei se é mal vista, não sei, enfim, problemas que algumas pessoas tiveram com a cirurgia. Foi ali coincidência mesmo? Teve aquela modelo também, que ela teve problema de ficar em coma, tudo isso, né? Então, é que tem algumas pessoas que acham que a lipoaspiração é para fazer toda hora. A lipoaspiração é para você fazer quando você está com alguma coisa que não está te incomodando, mas você não pode colocar isso como um tratamento, deita lá, tira a gordura e pronto. Não, você tem que, isso é uma coisa de muita responsabilidade. Porque que nem a modelo que ela ficou em coma. Ela já tinha feito várias lipoaspiração, então que não tinha necessidade. Que ela podia ter feito um outro tipo de tratamento estético que resolveria do mesmo jeito. Outra coisa também que todo mundo acha que vai fazer uma lipoaspiração hoje e amanhã já vai estar tudo bem. Não, é a mesma demora do tratamento estético e a demora da lipoaspiração. Porque a lipoaspiração você vai ter o seu resultado final depois de 3 meses até 1 ano que você fez o tratamento. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu, que ele fez o peito, né? Ele fez a lipoaspiração também que é feita aí, né? E é dolorido depois, e todo depois fica hematoma, inchaço, né? A pessoa tem que fazer vários pontos de drenagem para poder eliminar ali aquela roxidão, aquele equimose que fica na pele. E o processo que você faz já não é tão assim... Não, a criolipólise, o que acontece? A gente coloca o aparelho no local que a pessoa precisa ser tratado, que ela quer perder a gordura, e a máquina faz uma sucção e um congelamento de -5 até -15 graus Celsius. E botox também você faz? Botox também. Nós aplicamos botox. Botox já é para paralisar, né? Para a pessoa não fazer a expressão. Por exemplo, quem já tem a ruga de expressão, não adianta fazer o botox. Ela tem que fazer uma coisa primeiro para amenizar essa ruga de expressão para depois fazer a aplicação do botox. Porque o botox ele já não tira o que já está pré-instalado. Ele previne, né? O botox também é usado em algumas crianças com paralisia cerebral, que ele também é usado para tratamento. Pessoas que tiveram paralisia facial. Então, por isso que a gente pede sempre para ter cautela. Porque tem gente que fica fazendo botox toda hora. Aí mas perde uma expressão hora, total, né? E uma hora que precisar também utilizar no local, porque ele precisa, por causa de uma patologia, o organismo acostuma com tudo. Talvez esteja tão acostumado que ele não consiga o que ele quer. E tem muitos jovens também fazendo botox ou não? É mais para
acima dos 50? Não, tem muito jovem que acha que já tá precisando de botox. Então tem que ser uma coisa muito bem avaliada. Aí você fala, olha, não é o momento ainda. A gente sempre orienta. Orienta, porque se quiser fazer também não tem como. Não é o momento, não faça, melhor você esperar mais um pouco. Tem outros tratamentos alternativos que vai fazer a prevenção do mesmo jeito. Mas tem gente que quer fazer esse tratamento, sai dali, vai e faz em outro lugar. Às vezes depois se arrepende, né? Porque tem coisa, a gente tem que aprender a envelhecer e com qualidade de vida. Com certeza. Né? E tem muita gente que não, que fugiu qualquer coisinha, já acha que não está bom e já vai lá e já faz o que não é necessário. Então, eu sempre acho que tem que fazer o que é necessário no momento. Né? Às vezes, o que eu acho que é necessário não é o que você quer ouvir, mas é o que é necessário. E virou uma indústria também de cirurgia plástica, uma coisa assim... A cirurgia plástica, no Brasil, é o país que mais faz cirurgia plástica, né, no momento. Sim. Né? Cresceu muito a procura. Coreia parece que faz muito também. Faz, mas geralmente nem sempre a pessoa está precisando de cirurgia plástica. Né? Às vezes tem pessoas que acham que é melhor deitar lá na maca, fazer a cirurgia, do que fazer um exercício físico, aeróbico, anaeróbico, que seja, fazer uma caminhada, já é um exercício aeróbico ótimo para circulação, previne problemas cardíacos, melhora o metabolismo, né? Ajuda a pessoa a emagrecer. Mas tem muita gente que acha que é melhor partir para a cirurgia. Tem clássicos como o Michael Jackson, mexeu tanto no rosto que ficou completamente deformado. Então, tem várias pessoas. Por isso que a gente fala, gente, faça um tratamento, mas com cautela, né? Não ultrapasse do que é o correto para você. Às vezes você acha que você tá super bem, mas aí você acha que você tem que melhorar algo mais. E aí você quer buscar a perfeição e às vezes você continua exagerando um pouquinho, né? Você está comentando também que você retira tatuagem, é muito comum também a retirada de tatuagem. É aquela pessoa, por exemplo, que pôs lá o nome do namorado, da namorada, do esposo, da esposa e no fim acabou o relacionamento e vai lá para tirar isso? A maioria é a mulher que manda ir lá tirar. Tá com o nome da ex no braço, aí tem que ir lá tirar. Só que não é um procedimento simples, é um procedimento dolorido, é um procedimento que causa edema, inchaço. Geralmente, às vezes, alguns clientes que não tratam bem o local que foi removida a tatuagem, tem também alguns focos de infecção, inflamação, né? É um procedimento que, para você se livrar de uma tatuagem, talvez você demore 2, 3 anos, dependendo da tatuagem, e é um tratamento bem caro, entendeu? Porque às vezes a pessoa fez um concurso público, vai lá para tirar a tatuagem, acha que vai conseguir tirar a tatuagem de um dia para o outro. Não vai conseguir. Não tem milagre, né, na remoção de tatuagem. E muitas vezes também a pele fica danificada e fica pior do que se ela tivesse ficado com a tatuagem. Então, alertar aí quem está pensando em fazer. Quem está pensando em fazer, pense bem. Então, põe o nome do pai, da mãe, do irmão, que já é para a vida toda, porque relacionamento nunca se sabe, né? Relacionamento às vezes desfaz. Ou coloque a tatuagem em um local que não seja visível, né? Porque a maioria vai tirar antebraço, mão, abaixo do joelho, né? Que fica, vai pôr uma bermuda, todo mundo vê. Vai pôr uma blusa mais curta, todo mundo vê, né? Essas tatuagens que são muito de extremidades, elas geralmente são barradas, né? Em alguns concursos, ou mesmo em serviço, né? Tem serviço também que exigem, né? Que não pode ter tatuagem. E a pessoa que for fazer tatuagem, procurar também, né? Um tatuador, que tenha todo o certificado. Um tatuador credenciado, uma pessoa que tenha noção bem do que está fazendo. Geralmente eu tenho bastante clientes que pediu para o tatuador fazer um desenho, ele fez um desenho totalmente diferente, né? Ter bem certeza. E dar conselho para os amigos mais novos, né? Que às vezes faz escondido da mãe, para não fazer, porque depois se arrepende. E depois que se arrependeu, o processo é demorado. Você não vai conseguir se livrar dela tão rápido. E nos dias de hoje, o que mais está sendo procurado lá? O que mais está sendo procurado é remoção de tatuagem e depilação, ou a laser ou a luz pulsada.
né? Que ninguém quer ter mais pelo. Como que é a luz? Luz pulsada. Como que é feita essa luz pulsada? A luz pulsada é semelhante com o laser, só que ela pega um pouquinho mais de áreas, né? O laser a gente já tem uma boca menor, né? Ele é mais profundo, dizem que ele é definitivo, mas não existe remoção definitiva. Você vai sempre ter que fazer manutenção. Dura aí um ano e meio, você tem que voltar e fazer manutenção. Não existe, né? A gente sempre deixa bem claro. Por quê? Porque a gente tem que pegar a fase correta do crescimento do pelo. E o pelo, ele é desencadeado por hormônios, né? E você sempre vai ter que ficar renovando esse procedimento. E homens estão fazendo também essa? A maioria também é homem que faz contorno de barba, tira a barba inteira, né? A maioria dos homens faz isso, faz contorno de barba, tira a barba. Agora tem homens que também procuram para fazer peito, costa, perna, né? Tem homem que não gosta de pelo, então vai para depilação. O homem está cada vez mais vaidoso. Cada vez mais vaidoso, cada vez mais procurando ficar sem barriguinha. Quer tomar um chopinho, mas não quer ter barriga. Não faz milagre também, né? Mas só que o homem, ele tem uma vantagem. O metabolismo dele é sempre mais acelerado. E geralmente o tratamento estético para o homem surte mais efeito mais rápido do que para a mulher. Né? Você vai fazer uma criolipólise num homem. Em um mês, praticamente um mês e meio, ele já está do jeito que ele quer. Uma mulher já demora mais. E o homem perdeu também, né, aquela vergonha. Agora ele se assumiu, tem até os que passam do limite, que é chamado metrosexual. Sim. Mas o homem hoje em dia não tem mais essa vergonha. Não, né? Tanto que hoje tem os salões de barbeiros, né? Faz todo né? É legal todo isso. Tratamento, né? tal, aí tem. Mas assim, eles não ligam, né? A gente mantém sala separada, sim, né, para o tratamento. Mas eles não ligam de ficar na recepção com mulher ali, muito pelo contrário. Eles até conversam, perguntam o que acha, o que não acha, o que é melhor. Depois faz até live no Facebook, de repente, né, tira uma... Mas tá bom, Thelma. Estamos chegando aqui ao final aqui dessa conversa muito boa com você aqui. Thelma Amara, ela que é fisioterapeuta, esteticista e mestre em engenharia biomédica. Muito obrigado pela presença aqui, foi muito bom. E passe seu telefone de contato novamente aí, também no Facebook, fique à vontade. O telefone é 15-3327-6770 ou 15-3202-3728. O Facebook é só procurar Fisio Estética e Sorocaba. Temos tanto no Vanelville como na Vila Carvalho. Né? E o site é www.fisioesteticasorocaba.com.br. Ok, muito obrigado. Obrigada por ótima quinta-feira, bom fim de semana. Daqui a pouco a gente está de volta. Agora são 1h20. Não sai daí, o Telescópio vai para a sua segunda parte. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com a segunda parte do Telescópio, agora 13h23, hoje dia 30 de março de 2017. Repetir aqui para vocês, ó, esse ovo aqui fantástico, você pode levar na faixa, na facheta, é só ligar para a gente aqui, 3527-8099, 3527-8099, ou pelo WhatsApp, 997840955. Amanhã é o grande sorteio aqui, obrigado pela cortesia da Aspen. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Vamos ao obituário de hoje. O João vai colocar para a gente aí, para a gente ler o obituário desta quinta-feira, dia 30 de março de 2017. A hora que estiver no ponto ali, a gente já coloca. Vamos lá. Olavo da Conceição.
Nossas condolências, empresários aqui. E o site é o planocamargo.com.br. Telefone é 3275-7406. Ok? Você liga lá e também visita o site para mais informações. Vamos conversar agora um tema também que está aí em voga e muita polêmica também, que é sobre a terceirização do emprego. Para isso, recebo aqui o advogado André Silveira. Também sou Silveira, parente aí, né? André Silveira, família grande. Obrigado pela presença aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo discutir sobre um tema tão relevante e importante no cenário atual da nossa política e do judiciário. Ok. Bom, primeiramente, explica como que funciona, o que é a terceirização do trabalho. Bom, primeiramente é importante registrar que a terceirização é um processo antigo no Brasil. Nós temos um processo há mais de 20 anos, só que ele nunca foi regulamentado. Nós não tivemos uma lei específica para tratar do assunto terceirização no Brasil. E o assunto só foi efetivamente condicionado por uma súmula do nosso Tribunal Superior do Trabalho, em 2011, que é a súmula 331. E a partir daí, aquele trabalho que já vinha sendo realizado e sem nenhuma regulamentação legal, passou a ser tratado pelos nossos tribunais. A terceirização nada mais é quando uma empresa, chamada de contratante ou tomadora de serviço, ela toma o serviço de uma outra empresa, de uma outra pessoa jurídica. Então, seria uma empresa, ou pessoa física, mas normalmente é uma empresa que toma serviço de uma outra empresa que vai contratar os empregados. Então, esses empregados, na verdade, serão funcionários dessa terceirizada. E essa empresa que é a contratante, ela aproveita essa mão de obra, mas sem o ônus do contato direto, com a subordinação direta. Esse seria o espírito da lei. Esse seria o objetivo da lei, que, repito, já existe há mais de uma década aqui no Brasil. Agora, fala-se muito em atividade fim, e atividade meio, é isso? Exatamente. Então é oportuno esclarecer aqui para todos que, pelo atual regramento, pela súmula 331, o TST só permite a terceirização pela atividade meio. Ou seja, atividade que não é o fim específico da empresa. Um exemplo, vamos pegar o Banco do Brasil. A atividade fim do Banco do Brasil são prestações bancárias, atividades efetivamente bancárias. Os funcionários do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, são funcionários públicos, contratados, concursados, para trabalhar no Banco do Brasil. E aí ele resolve pegar uma atividade meio, que não é sua atividade final. Ele precisa de uma empresa para cuidar da parte de vigilância do sistema bancário. Há muitos anos isso aqui. Isso acontece já há mais de 20 anos no Brasil. Ele vai pegar uma empresa que cuida da vigilância e essa empresa de vigilância, por sua vez, vai contratar os empregados que vão ser registrados por essa empresa terceirizada. O mesmo acontece no setor de limpeza. O banco vai se preocupar com a sua atividade fim, que é a parte bancária, e vai contratar uma outra empresa especializada na questão da limpeza, que também vai contratar seus funcionários para trabalhar. Então, dentro do Banco do Brasil, nós vamos ter os funcionários, os empregados do Banco do Brasil, os empregados dessa empresa do setor de vigilância e os empregados do setor de limpeza. 3 empresas diferentes dentro de um mesmo cenário. Hoje, a única atividade é a atividade meio. Com as alterações que estão surgindo, vai aumentar e muito. Esse é o maior receio da comunidade jurídica. Nós vamos sair dessa exclusividade da atividade meio e vai ser o que nós chamamos de atividade meio e atividade fim. Os especialistas chamam de atividade irrestrita, sem restrições. Hoje, a restrição, o limite é a atividade meio. Saindo da atividade meio, vai para a atividade restrita. Ou seja, a empresa pode contratar em todos os seus segmentos, inclusive na atividade fim da empresa. E a atividade meio, que existe há algum tempo já, de um modo geral, ela é bem executada ou tem muito problema também? Olha, a experiência nos mostra, nós temos hoje no Brasil 12 milhões de empregados terceirizados. 12 milhões? 12 milhões de terceirizados hoje, sem o advento dessa nova lei. E desses 12 milhões, nós realmente verificamos que existem empresas realmente que não têm condições de suportar esses contratos.
E é muito comum essa empresa fechar um contrato de terceirização e depois de 6 meses, 1 ano, ela não conseguir adimplir as obrigações e ela desaparecer. Simplesmente some, deixando todo empregado sem encargos, e aí a tomadora de serviço vai responder subsidiariamente por esse passivo trabalhista. E é possível também verificar com muita tranquilidade que quando acontece um acidente de trabalho, obrigatoriamente a empresa tem que expedir um documento que chama-se CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. E por esse documento nós conseguimos verificar e concluir o número de acidentes, o formato desses acidentes, a dinâmica do acidente, horário, quantidade e tudo isso. E hoje é muito visível que dos acidentes que são comunicados, de 70% a 80% dos acidentes de trabalho são em empresas terceirizadas. Um outro grande problema é também a dificuldade de você igualar esses direitos. Dificilmente o empregado terceirizado recebe a mesma quantia da empresa tomadora de serviços. Ela está preocupada com a boa atividade dos seus empregados efetivamente contratados em seu nome. Ela vai se preocupar com o equipamento de segurança que ele vai usar, se o ambiente é sadio, se tem boas condições de trabalho, mas a terceirizada, via de regra, não tem a mesma preocupação. E muitas vezes não tem nem patrimônio suficiente para tanto. E aí nós ficamos nesse impasse. Muitos juristas são radicalmente contra essa terceirização, no sentido de precarizar o trabalho, nesse sentido de as igualdades realmente serem difíceis de serem alcançadas entre a tomadora de serviço e a empresa terceirizada. E tem muitos benefícios que os terceirizados não recebem, que tem empresa que tem participação de lucro, por exemplo, o terceirizado não vai receber. Muito dificilmente vai receber. Nós temos, e eu gostaria de chamar a atenção de todos, nós temos aí o projeto de lei, que é a PL 4302, que foi aprovada na semana passada, na última quarta-feira. E nós temos um outro projeto de lei, que é o 4330, que está no Senado, aprovado desde 2015. E eles tratam especificamente de alguns assuntos muito similares. Essa última PL trata da terceirização, mas ela mistura com o trabalho temporário. Enquanto a PL do Senado, que é a 4330, ela trata exclusivamente de terceirização. E nessa situação, lá o projeto de 4330, ele tem um artigo específico sobre isso, deixando muito claro lá no projeto do Senado que a terceirizada ela tem que pagar os mesmos salários, os mesmos benefícios para o terceiro, a terceira tem que pagar exatamente o mesmo no tomador de serviço. Ou seja, contratante e contratada tem que ter equiparação de salário, de benefícios, de vale transporte, de vale alimentação. Já esse projeto aprovado na semana passada, ele não coloca isso expressamente. Ele deixa aí um hiato, ele deixa um vácuo em que certamente as empresas vão se aproveitar para não pagarem os mesmos salários e os mesmos benefícios trabalhistas. Mas será que é possível isso? Ou é uma utopia? Nossos empresários, eles estão comemorando esse projeto de lei 4302 de semana passada, acreditando e com o argumento de que vai aumentar o número de empregos. Sem dúvida nenhuma, o número de empregos será aumentado. Como eu tinha mencionado, nós temos cerca de 12 milhões de terceirizados atualmente no Brasil. Eu tenho opinião pessoal que nos próximos 5 anos esse número vai triplicar. Vai triplicar o número de terceirizados no Brasil. Só que eu tenho a impressão que esses terceirizados não terão os mesmos direitos. Eles vão ter que brigar e bastante para conseguirem essa equiparação salarial, os mesmos direitos na justiça. Eles terão que efetivamente buscar as portas do Poder Judiciário para reivindicar seus direitos. E como que vai ficar, então, a famosa, antiga, mas famosa CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas? Eu tenho acompanhado, eu acabo lecionando na Faculdade de Direito aqui em Itapetininga, na FKB e na FATEC. Tenho muitos alunos e eles se mostram bastante preocupados com a terceirização, assim como toda a coletividade, como toda a sociedade. Nós verificamos aí nas redes sociais aquela informação de que vai acabar com a CLT, a terceirização fulmina completamente a CLT. Obviamente que nós não podemos pensar a tanto. Mesmo o empregado terceirizado, ele tem todos os direitos previstos na CLT.
todos os direitos. O que muda é quem é o seu agente pagador. Não é mais o tomador de serviço, que é o que normalmente tem um conjunto de patrimônio mais forte, um acervo patrimonial mais alto, e quem vai tomar conta é essa empresa terceirizada, que na grande maioria das vezes não tem um patrimônio, né, suficiente para pagar esses débitos. Mas longe de dizer que a CLT está exterminada, está afastada. O que se vai discutir muito na justiça é essa questão de igualdade de direitos, pagar os mesmos salários, se o piso salarial da tomadora de serviço vai ser igual ao da terceira, se vão ser sindicatos novos criados para cuidar especificamente desses terceiros. Essa é a discussão. Mas ninguém vai acabar com 13º, férias, aviso, né? Enfim, com todos os direitos aí garantidos pela nossa CLT, bem como garantidos pela nossa Constituição Federal, no artigo 7º. Se acabar com os benefícios das terceiros, férias, enfim, vira um caos. A população não vai aguentar e pode virar um grande tumulto aí, né, no nosso país, perigoso, inclusive, né? Perfeito, a análise, né, direitos trabalhistas conquistados, né, com tanta dificuldade ao longo de vários anos, não podem ser suprimidos da noite para o dia. Aliás, até para acalmar quem está assistindo, né, o telespectador que está mais afoito, mais nervoso com a situação, tá? Os nossos direitos mínimos trabalhistas, além da CLT, eles estão todos garantidos na nossa Constituição. O artigo 7º da nossa Constituição, composto aí por 34 incisos e um parágrafo único, ele garante direitos trabalhistas, os essenciais, né, a grande maioria deles. Portanto, fiquem tranquilos, né, não é um projeto de lei federal que vai suplantar a Constituição. A Constituição está acima, inclusive, da própria CLT. Então, esses direitos são consagrados via Constituição Federal. Nós chamamos de cláusula pétrea. Para mudar esse artigo, nós precisaríamos de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional que deveria ser aprovada em 2 turnos, nas 2 casas e com aprovação de 3/5. E aí sim a população, né, causaria um levante fantástico de... Comoção, né? Uma comoção nacional. Aí sim nós teríamos reunidos todos os lados num único projeto. Certeza. Evitar que se acabe com os direitos trabalhistas. Então não podemos assustar a comunidade, não só a jurídica, no sentido de que a CLT vai ser suprimida. E principalmente quando que vem temos eleições aí para governador, senador e também para deputados, federais, tudo, né? estaduais, e presidente. federais. Então eles não vão também tomar uma medida Nós sabemos que o ano que vem é um ano decisivo, né, para o Brasil. Nós estamos acabando de sair de um processo de impeachment de um vice-presidente que assumiu, que afirmou categoricamente que não será candidato para o ano que vem, deixando em aberto aí a questão das eleições presidenciais. Mas nós vamos ter para presidente, nós vamos ter para governador, para deputado federal, deputado estadual e para os senadores. E a comunidade está de olho, né? Nós estamos aí prontos para realmente votar nas pessoas certas. E aí eu chamo para todos essa responsabilidade, votar com dedicação, com firmeza e observando esse cenário. Exatamente. Quem está a favor do trabalhador, quem não está a favor do trabalhador, né? Já existem listas dos deputados que votaram nesse sentido. O trabalhador tem que buscar essa informação. Isso é muito valioso para esse momento que nós estamos vivenciando. Vamos chamar mais intervalo, a gente volta já para falar aqui sobre essa tão polêmica terceirização no emprego com o advogado André Silveira. Não sai daí, a gente volta já. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta aqui com o Telescópio, agora 1h42. Mandar um abraço para o Cássio da Vila Rosa Rotisserie, ele que fornece aqui nosso alimento de todo dia, nosso almoço. E grande Cássio, e o restaurante dele fica na Quintino Bocaiúva, com a Lopes de Oliveira, a Vila Rosa Rotisserie. Mandar também um abraço aqui para o pessoal da Visual Produções, para o Rodrigo e para toda a turma aqui que fez aqui, que imprimiu aqui este painel bonito das 3 escolas históricas aqui de Itapetininga. Bom, conversando, né, sobre terceirização no emprego, hoje com o advogado aqui, André Silveira.
André, está falando de sindicato, né? A tendência daí é enfraquecer aqueles grandes sindicatos aí, CUT, Força Sindical, ou não? Não tem nada a ver. Olha, as entidades sindicais, elas se mostram muito preocupadas com o que está acontecendo. Tanto pela questão da precarização do trabalho, que todos, de comum acordo nesse aspecto, acho que tanto a CUT, a linha da CUT, quanto a linha da Força Sindical, se unem nesse sentido de proteger os direitos do trabalhador, mas também elas estão muito preocupadas com a criação de sindicatos específicos dessa função terceirizada, o que acaba enfraquecendo todas as categorias profissionais. Daqui a pouquinho nós vamos ter sindicatos específicos de terceirizados e vamos estar ali com pessoas, né, da tomadora de serviço, que é da categoria profissional, e de terceiros, e isso acaba enfraquecendo os dois lados. Nós não vamos ter defesa nem para quem é o tomador de serviço, para a categoria profissional propriamente dita, e muito menos para os terceirizados. Porque os terceirizados, em regra, eles têm uma vida profissional relativamente curta. Vamos dizer, o ciclo deles de trabalho na relação de emprego é muito cíclico, é muito rápido. Essas empresas ficam, né, historicamente, 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio. Elas efetivamente não ficam com o tomador de serviço há muito tempo. É isso que nós, pelo menos, temos verificado aí ao longo da nossa prática nesses últimos 20 anos. Então, esse enfraquecimento de sindicatos fracos, né, de final de carreira, exatamente de fundo de quintal, propriamente dito, para as terceirizadas, vai piorar ainda mais a nossa legislação. Lembrando que os sindicatos das categorias prevêem instrumentos coletivos, acordos, convenções. Além do piso salarial, são lá que são estipulados as participações nos lucros e resultados, cestas básicas, vales e refeições, inclusive plano de saúde. São esses instrumentos que fixam isso. A nossa Constituição não prevê esses direitos para todos os trabalhadores. Tanto é que muitos, né, trabalhadores não têm direito a um plano de saúde no seu emprego. Isso é uma conquista das entidades sindicais através dos seus acordos e convenções. Agora, esses sindicatos de empresas terceirizadas, eles não terão essa força. Eles não terão poder de negociação junto às empresas, que é exatamente as tomadoras de serviço. As tomadoras de serviço vão seguir as suas categorias e essas terceirizadas não vão ao mesmo encontro dessa categoria. Vão surgir aí uma situação atípica de uma terceira que provavelmente vai ter que, né, se formar em novos sindicatos. Isso, sem dúvida nenhuma, certamente vai enfraquecer aí as relações de emprego e de trabalho. E a CUT com a Força Sindical, que são tão divergentes, nesses momentos elas se unem? Nesses momentos elas se unem, né? Hoje nós podemos dizer que CUT e Força Sindical são antagônicas, né? Tem posições aí diametralmente opostas. Completamente. Hoje em dia podemos sustentar isso. Mas há 10 anos atrás não era essa a situação. Hoje em dia a situação é totalmente diversa. Nós temos aí a CUT, né, totalmente ligada ao PT. Lembrando que o Lula é o presidente histórico e sempre será o presidente da CUT. E de outro lado a Força Sindical, mas nesse ponto todas, né, de comum acordo são contrárias à terceirização. É legal, né? Que aí não pode ser também tão radical em tudo, né? Aí dá para perceber que eles estão defendendo mesmo também o lado deles, mas do trabalhador. Exatamente. Nesse ponto de vista, nós temos que dar o braço a torcer, que elas estão aí unidas. O grande problema é que, isso a meu ponto de vista, que nessas manifestações aí que foram agendadas, quando o foco era a terceirização, ou o foco era a reforma da Previdência, no final, né, sempre a CUT dá um jeitinho de mudar essa manifestação e jogar para a questão política. Então, se elas realmente se concentrassem nas questões do direito do trabalhador, a questão seria mais facilmente resolvida. Elas acabam deixando um pouquinho de lado e acabam se enveredando aí para o lado político. E isso é muito temerário. Agora, para a cabeça do trabalhador também, que já existe, né, a terceirização, o patrão, tem o patrão, o dono da empresa, mas tem o patrão que é terceirizado. Como que funciona daí essa relação? Os dois lá. O patrão também da empresa, ele pode mandar no terceirizado. É isso? Como que funciona daí? Você abordou um tema crucial sobre terceirização. Essa é a questão do momento. Né? Pela questão tanto do projeto de lei que foi aprovado na semana passada, a PL 4302, o tomador de serviço, em tese, ele não pode dar ordens diretas para os funcionários da terceirizada.
ele vai ter um gestor da terceira ali, provavelmente um gerente, ele vai repassar para esse gerente, que por sua vez passará as ordens diretas aos empregados das terceirizadas. Mas nós sabemos que na prática isso não acontece. Na prática nós sabemos que o tomador de serviço vai diretamente lá dar ordens efetivas lá para os terceirizados. É isso que acontece na prática. E aí entra também no jogo uma questão de responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária, que eu gostaria de deixar muito claro para todo mundo. Pela súmula 331 do TST, que até agora é a única que regulamenta a questão, a responsabilidade do terceiro hoje, primeiro, é só da atividade meio e a responsabilidade é subsidiária. O que significa dizer que se o empregado da terceirizada não receber os seus direitos, ele vai bater nas portas do Poder Judiciário, na vara do trabalho, no órgão de primeira instância, e entrará com ação contra a empresa terceirizada, que é aquela que efetivamente o contratou, e também vai entrar contra o tomador de serviço, que é aquele que realmente tem um patrimônio suficiente para pagar todos os débitos trabalhistas. Entretanto, ele só receberá do tomador após esgotar todas as possibilidades de receber contra o terceiro. Então, ele ingressa com a ação contra o seu real empregador, que é o terceirizado, usa de todos os meios para receber, após exaurir todas as possibilidades, só então ele vai se voltar para a execução em relação ao tomador de serviço. Já o projeto de lei do Senado, que é o 4330, ele mudou essa responsabilidade. Ele traz aí o que a gente chama de responsabilidade solidária. E aí é uma grande arma para o empregado. Ele pode diretamente entrar contra o tomador de serviço, com quem de fato detém o patrimônio. Então ele já pode, ao invés de ter que esperar todo o trâmite, ele já pode diretamente, eu vou entrar no exemplo do Banco do Brasil. Ao invés de entrar contra a empresa de vigilância, eu já vou direto contra o Banco do Brasil. Eu sei que é ele que tem condições. Aquela empresa terceirizada, ela já assumiu, ela já faliu. Então eu vou só mostrar para o juiz que se trata de terceirização, vou colocar ela no polo passivo, mas eu já vou concentrar e vou canalizar minhas energias totalmente para o tomador de serviço. No meu exemplo, Banco do Brasil, como pode ser qualquer outro exemplo. Aqui foi só um exemplo citado, o Banco do Brasil. E muitos comentam também que vai diminuir concursos públicos. Também é um fato isso? Essa é a grande confusão dessa última PL. Ela trouxe, num único texto, alterações à Lei 6.019 de 74, que é a Lei de Trabalho Temporário. Então, esse projeto ela alterou duas coisas numa mesma lei. Ela trouxe modificações violentas em relação ao trabalho temporário e também tratou da terceirização. Só que em vários momentos ele confunde os dois institutos. Ele confunde completamente o que é o trabalho temporário e o que é a terceirização. E aí trouxe essa discussão, se pode ou não pode terceirizar na administração pública. Tá? A PL 4330 do Senado diz expressamente que não pode. Então, a projeto de lei que passou no Senado diz lá textualmente que não pode terceirizar a administração pública. Já o projeto aprovado na semana passada não fala nada sobre o assunto. O que dá margem à discussão e que vai trazer aí, logicamente, a administração pública. Mas nós também não podemos deixar de mencionar que a administração pública já vem fazendo isso ao longo dos anos. Mesmo com a súmula 331, não se pode, obviamente, afastar o concurso público. Para ser funcionário público hoje, a Constituição é muito clara, no artigo 37, tem que ter concurso público, mas a administração pública tem terceirizado. Ela chama através de convênios. Nós temos aqui exemplos em Itapetininga, em que a saúde foi terceirizada através de convênio. E é muito mais fácil contratar através de convênio do que fazer concurso público e efetivar. Mas é bom dizer que isso já vinha acontecendo e pelo texto atual vai continuar fazendo. Agora, não se pode confundir o trabalho temporário. O trabalho temporário, pela nossa legislação hoje, ele é de 3 meses e pode ser prorrogável por mais 3 meses. E agora, com a nova lei, vai poder chegar até, na verdade, 9 meses. Vai sair de 6 até 9 meses. Mas é em situações específicas, como acúmulo extraordinário de serviço e para substituição regular de pessoal.
Então, o que vai acontecer? Uma funcionária pública que ela está gestante, ela vai se afastar, né? Para a administração pública hoje aumentou de 4 para 6 meses a questão da licença gestante. Então, nesse período que ela ficar afastada 6 meses e no setor público, na verdade, 120 dias, 4 meses, vai poder contratar alguém para substituí-la. Mas é temporariamente. Então, tem muita gente confundindo trabalho temporário com terceirização. Então, tem que separar os dois institutos jurídicos. Trabalho temporário só é possível para acúmulo extraordinário de serviço, exemplo, na época do Natal, por exemplo, ou na época da Páscoa agora. As empresas que mexem com esse setor, elas podem contratar temporariamente, de 3 meses, prorrogável por mais 3, pela atual legislação, até 6 meses, para esse acúmulo extraordinário que é a Páscoa. Na época do Natal, por exemplo, as empresas no comércio também utilizam essa lei para contratar temporariamente vendedores, caixas, auxiliares, porque nós sabemos que na época de Natal, novembro, desde outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, as vendas ficam mais acentuadas. Então, olha, aproveito essa oportunidade para acalmar a população. Não confundir trabalho temporário com terceirização. Bom, infelizmente estamos chegando aqui ao fim do programa, muito bom. Você pode marcar outros, porque tem muito assunto ainda, né, para ser esclarecido. Sim, eu espero voltar para falar sobre reforma da Previdência, vamos que falar, vamos interessa a todo mundo. Eu tinha perguntas aqui, inclusive, mas vamos fazer uma outra, né? A gente faz sobre a reforma da Previdência. Daí, conversei com o André Silveira, advogado, professor também. Isso, né? Professor da FKB e da FATEC aqui em Itapetininga. Bom, deixe suas considerações finais aqui, né, aos nossos telespectadores. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade que me foi concedida de conversar abertamente sobre um tema tão importante e atual no cenário jurídico do nosso país. Queria chamar todos os trabalhadores aí para redobrarem as suas atenções para as próximas alterações que podem vir, que é a reforma trabalhista. E, quem puder realmente aí tiver acesso a um deputado federal, a um senador, para realmente puxar a atenção deles para o lado do trabalhador. Eu ainda tenho esperanças que esse projeto que vai ser submetido agora, está em fase de sanção ou veto pelo nosso presidente da República, que ele faça a união desses dois projetos de lei, que é o que passou semana passada, que está todo mundo discutindo, sem se esquecer do projeto de lei 4330, que já está no Senado, onde ele traz aí bastante vantagens para o trabalhador. Eu poderia resumir dizendo para vocês o seguinte: o projeto 4302 da Câmara traz 3, 4 vantagens para o trabalhador, enquanto o projeto de lei do Senado traz mais de 50 vantagens para o trabalhador. Então, a alteração é muito grave. Sem falar que do projeto do Senado traz a responsabilidade solidária. Eu já posso processar diretamente o tomador de serviço. E aí, ele vai pensar 2 vezes antes de contratar uma empresa de pequeno potencial econômico, uma empresa de fundo de quintal, cuja meta vai ser ganhar, ganhar e ganhar. E lembre-se que quando uma empresa ganha, ganha e ganha, quem é que sai prejudicado? É sempre o empregado. Então, eu queria chamar a atenção de todos para esses 2 projetos e realmente torcemos para que o nosso presidente ele faça a fusão desses 2 projetos para que essa terceirização não seja tão desgastante e quem vai pagar a conta sempre, mais uma vez, vai ser o nosso trabalhador. Uma ótima tarde, muitíssimo obrigado. Aí, parabéns. E hoje tem Educando com a Silmara Piedade, né? Agora em seguida, desejo a todos uma ótima tarde. Amanhã, sexta-feira, o programa Telescópio está de volta. Tchau, tchau. Fique então com Silmara Piedade com Educando. Educando, apoio cultural. Instituto Imaculada Conceição, há 96 anos educando e formando alunos de Itapetininga e toda a região, unindo tradição e modernidade, educação infantil, fundamental e ensino médio. Matricule seu filho e garanta o ensino de qualidade. Instituto Imaculada Conceição, ensinar valores, uma lição para a vida.
Oliveira Tour. Viagens para compras no Brás, na Feira da Madrugada em São Paulo, é com a Oliveira Tour. E atenção, atacadistas, levamos vocês a um dos maiores complexos de moda do Brasil, a Americana Center, na cidade de Americana. Viaje no ônibus confortável, com toda a segurança e qualidade. Excursões também para parques temáticos e cidades turísticas. Faça sua reserva e tenha uma ótima viagem com a Oliveira Tour. Supermercados Tanaka, há mais de 9 anos na Vila Belo Horizonte, com amplo espaço, estacionamento próprio, hortifruti com produtos fresquinhos de qualidade e um açougue com os mais variados tipos de carnes. O Tanaka também serve deliciosos marmitex diariamente com cardápio bem variado e saboroso. Peça o seu por telefone que o Tanaka leva até a sua casa. Tá com fome? Pede uma marmitex no Tanaka. Eu converso com o Sidney Matos, que é coordenador geral da CEPREV, e ele vai explicar para a gente o que é a CEPREV, as parcerias, quais são as pessoas que frequentam a CEPREV, quantos dias na semana e o que eles oferecem aqui. Ok. O CEPREV é uma entidade de habilitação e reabilitação voltada à pessoa com deficiência visual e com outra doença concomitante, tá? Então, às vezes ela chega aqui com uma deficiência visual, mas ela tem uma outra deficiência associada também e nós realizamos o atendimento. É uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, trabalhamos através de doações, de parcerias e de convênio também. Atualmente o CEPREV possui convênio com o município de Itapetininga e com algumas prefeituras vizinhas também, que por não oferecer esse tipo de serviço em seu município, através do CEPREV, eles firmam um convênio e encaminham seus munícipes para receber o atendimento na entidade. É passado por uma avaliação funcional da visão. Aqueles que já chegam com um laudo clínico oftalmológico já facilita para ele dar início ao atendimento. Aquele que não chega, nós encaminhamos para a rede, para daí eles ter esse respaldo, primeiramente do oftalmo, para dizer qual seria a perda e qual seria a patologia. E daí começamos o atendimento. O atendimento, são vários programas de habilitação e reabilitação que são oferecidos. E daí a agenda semanal vai depender da necessidade específica de cada beneficiário, de cada usuário que frequenta ou que vai começar a frequentar a entidade. Hoje nós estamos atendendo em cerca de 80, 90 beneficiários, bem como a sua família. Então, não só o usuário vem para o atendimento, mas como nós temos reuniões constantes com as famílias dos adultos, dos adolescentes. Algumas das crianças, a família frequenta junto e para poder receber, porque elas participam como coterapeuta nos atendimentos, recebem as orientações para multiplicar na casa, para dar continuidade nesse atendimento. Normalmente, elas passam com uma agenda de, no mínimo, 2 vezes por semana. De 2, 3, alguns casos muito específicos, 4 vezes na semana. Nós também não ficamos com uma agenda tão fixa e tão longa neles na entidade, por conta que, como é uma entidade de cunho social, nós entendemos que a família também precisa estar com esses seus entes na sua família para fazer todo o trabalho também de socialização. Então, não daria para eles ficarem um período tão longo na entidade. Hoje nós acompanhamos a parte de arte, eles fazendo canudinho, eles cantaram. Então, a gente vê que, pela deficiência, eles são pessoas felizes, têm uma vida normal, né? Conversamos com a Leia, né? Que tem filhos. E, às vezes, os nossos telespectadores falam, nossa, como faz? Então, eu acho fantástico, eu acho que o trabalho de vocês aqui é maravilhoso, parabéns pelo amor, pelo carinho. E conversando com cada um deles, a gente vê a alegria e o amor que eles têm pela CEPREV e por vocês aqui, né?
por todos, principalmente aí que falam muito, né? O Sidney fala, né, que o nosso olho é a nossa bengala. Eles se sentirem bem numa instituição, serem acolhidos com muito amor. E é isso que eles passam para a gente, que eles estão aprendendo uma nova vida e estão sendo ensinados com pessoas que têm um coração muito grande e que gostam do que fazem, né, principalmente. O processo de luto, o processo de aceitação, de estar em uma condição eu não enxergava, ou eu enxergava e agora eu perdi a minha visão, isso é um processo que todos eles passam. Alguns aceitam de uma maneira mais rápida, outros demoram mais. Por isso que hoje existe toda uma equipe, tanto do social, quanto da saúde, quanto da educação, para poder atendê-los e para poder mostrar a eles que esse canal da visão, que é tão importante para nós, no que nós adquirimos esse conhecimento, nós não temos, mas existe outros sentidos, né? Que nós vamos trabalhar, que nós vamos aguçar, que nós vamos treinar para dar toda essa possibilidade e, ao final, o objetivo do CEPREV é devolver a eles a autonomia que eles tinham e que, por conta dessa limitação, acabou ficando mais restrita. Obrigada, Cíneri, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada. Apoio cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.